Futebol Jovem Pan. O Corinthians reina no futebol feminino. Neste final de semana, as Brabas conquistaram o terceiro título seguido do Campeonato Brasileiro. E para comentar as notícias do esporte, nós estamos ao vivo aqui no estúdio com o narrador José Manuel de Barros. Bom dia, Zé, seja bem-vindo. Zé, quem para essas Brabas meninas agora? Pois é, a supremacia do Corinthians no futebol feminino, Cláudia, bom dia a você, bom dia aos amigos, é mesmo marcante. Não é só no Campeonato Brasileiro, não, no nosso consumo local. É Trina, Libertadores, né? Copa do Brasil, enfim, Campeonato Paulista, vai bem em tudo. Belíssimo trabalho do treinador Arthur Elias, que já foi cotado para subir a seleção brasileira na última troca do comando técnico da seleção brasileira de futebol feminino. Eu acho que é candidato forte para a próxima, né? Vai, mais cedo ou mais tarde vai acabar. Não sei se o Corinthians vai deixar, né? Desde aquela parceria do Audax com o Corinthians, ele chegou, era técnico do Audax, assumiu o Corinthians e daí um trabalho melhor do que o outro. E o futebol feminino do Corinthians só foi crescendo e a grande força, sem dúvida, do futebol feminino no Brasil. Mas traz outras equipes juntas, né? É claro, dos últimos 10 campeonatos brasileiros, o Corinthians ganhou 4 títulos, de forma consecutiva, mas na verdade o Corinthians é tetra campeão brasileiro, tem 4 de 10. Ou seja, realmente isso é muito importante dos últimos anos que eu falei. Tem vencido a Libertadores, daqui a pouco vai ter jogos do Corinthians também pela Libertadores, essa semana já tem jogo também pelo Campeonato Paulista. É uma grande equipe, a torcida abraçou, né, a equipe feminina do Corinthians, ou seja, o torcedor realmente assumiu essa equipe também, como faz com o futebol masculino. Você sabe que o torcedor corintiano é diferente, né? Ele leva, ele carrega, ele apoia demais o seu time, no masculino e agora também no feminino. Pois é, né, Zé? Além das meninas que são de parabéns, a torcida, aí, como você comentou também, esse jogo marcou um recorde de público da modalidade em jogos entre clubes na América do Sul, né? Foram mais de 41 mil torcedores. Sem dúvida alguma, né? No primeiro jogo lá contra o Internacional, que ficou em 1-1, aliás, ontem eu não citei, né? Porque o ouvinte já sabe, né? O Corinthians goleou na final, 4-1, né? Tava perdendo por 1-0 e foi de virada acima de tudo. Queria até parabenizar também o Internacional pela bela campanha, pela primeira vez chegou à decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Se você olhar ali os maiores públicos do futebol feminino, os 5 maiores, o Corinthians está envolvido. Até mesmo o recorde do Internacional, que foi no primeiro jogo decisivo lá, foi contra o Corinthians, né? Foram mais de 36 mil torcedores no Beira-Rio no jogo de ida da final do Brasileiro Feminino. E ontem, mais de 41 mil torcedores apoiando as meninas, as Brabas, como você bem colocou, nesse título histórico, nesse jogo marcante e futebol de boa qualidade. Até o rei do futebol, Pelé, ele foi às redes nesse final de semana para enaltecer a presença de público, mas também um jogo bem jogado, né? A gente não via há alguns anos atrás tanta intensidade, velocidade, faltava isso no futebol feminino. Hoje você já vê boas goleiras que a gente não tinha, bom futebol de qualidade, de intensidade e de velocidade também. Parabéns para elas, então. Zé, e ontem, aí pelo único jogo da rodada, o São Paulo goleou o Avaí por 4-0. Olha, foi muito importante, né, para o São Paulo, olhando, fazendo um recorte ali, Campeonato Brasileiro, foi um jogo antecipado da rodada que segue nesta terça, consequência na quarta-feira por causa da data FIFA. Foi um jogo isolado no estádio do Morumbi e o São Paulo goleou, fez 4-0. Liquidou o jogo no primeiro tempo, um golaço do Patrick, inclusive na partida de ontem no Cícero Pompeu de Toledo. O torcedor enfrentou o mau tempo, enfrentou o frio e foi apoiar a sua equipe, que tem jogo decisivo no próximo sábado pela Sul-Americana. Acho que o São Paulo, que mandou a campo o time titular, fez o seu papel, deu uma tranquilidade ao torcedor. Ele abre 9 pontos de distância para a zona do rebaixamento. O primeiro é exatamente o Avaí, era até um confronto direto, inclusive. O Avaí permanece no Z4, na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas é um respiro para o São Paulo. Fica longe da zona do rebaixamento e se aproxima um pouco ali do G8, vamos colocar assim, que eu acredito que teremos 8 equipes ali do Campeonato Brasileiro, não vagas diretas no Brasileiro, mas G8 no Campeonato Brasileiro para a próxima Libertadores. Zé, e o técnico Rogério Ceni agora tem foco total na final da Copa Sul-Americana, né? Inclusive no jogo de ontem, eu acho que já havia um foco, né, do Rogério, do time do São Paulo, né? Ontem foi o último ensaio para o jogo do próximo sábado, quando o Independiente Del Valle, 5 da tarde, em Córdoba, na Argentina. O São Paulo, não sei se ele é muito favorito contra o Del Valle. Del Valle é um time perigoso, né? É um time respeitável.
teve no jogo do último sábado, pelo Campeonato Equatoriano, teve um jogador muito importante da equipe, o artilheiro do time, o Lautaro Dias, saiu contundido, né? E havia até uma preocupação de muitos torcedores do São Paulo. Será que vale a pena colocar em campo o time titular e se perder algum jogador importante para a decisão? Mas eu achei que foi acertada a medida. Coloca o time titular, tá longe, é só sábado o próximo jogo, um ensaio final, um ensaio geral, e a amostra foi muito boa, deu ânimo para a equipe, o torcedor chegou a ficar empolgado, entusiasmado. E outra coisa, né? O Del Valle só vai levar 1.500 torcedores no estádio que tem capacidade para 57 mil no próximo sábado. Ou seja, o torcedor do São Paulo que empurrou o time no jogo de ontem do Morumbi estará em Córdoba para empurrar o time. E o técnico Rogério Ceni, inclusive, ele falou ontem da importância do jogo do próximo sábado, que vale, é o jogo da década, né? Vale anos e vale o futuro do São Paulo também, especialmente do trabalho dele à frente do São Paulo. Eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana. É um jogo de uma década. É um jogo de 10 anos. Infelizmente, ou felizmente, depende do lado que você veja, a responsabilidade ou o prazer, cabe a gente transformar nisso num grande presente para o torcedor são paulino. Tá vendo o Rogério Ceni? Pois é. Eu gosto das declarações do Rogério. Ele tem uma comunicação tranquila, fácil e direta com o torcedor. Acho que ele conhece um pouquinho de São Paulo, né, Cláudia? Eu acho um pouquinho, né, Zé? Zé, agora vamos falar aí da seleção brasileira. Depois de uma vitória bem convincente contra a Gana, a equipe do técnico Tite volta a campo amanhã para enfrentar a Tunísia em Paris. E é o último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar, né? O que a gente pode esperar desse jogo? Bom, a gente está de olho. Eu acho que ele muda em relação ao esquema tático. A gente esperava assim, ele vai aproveitar esse jogo para testar novos jogadores. Mas ele está fazendo mais do que isso. Ele está testando variações táticas na seleção brasileira. Se sexta-feira contra a Gana, ele colocou um time, vamos dizer assim, com 5 jogadores do meio para frente, mais ofensivos, puxando o Paquetá ali ao lado do Casemiro como segundo homem de marcação no meio campo, marcando e também jogando, e depois um time mais ofensivo, nesse jogo ele volta o Fred para ajudar o Casemiro na marcação. Com isso ele volta o Danilo para a lateral direita também, já testou o Militão ali, e deve tirar o Vinícius Júnior no ataque, exatamente para a entrada do Fred. Outra mudança é no gol. Deve sair o Alisson para a entrada do Everton. Falou deve porque o Tite, de repente, até pode fazer mais alguma alteração, mas é o que está se desenhando. E a grande expectativa é em relação às mudanças que ele vai fazer, outras para o segundo tempo. Ele vai colocar o Pedro para jogar? A gente esperava contra a Gana, não pôs. Deve colocar. Roberto Firmino também. Deve jogar um pouquinho na partida de ontem. Ou seja, aqueles que não jogaram contra a Gana e que foram levados aí, como o Pedro e outros jogadores, jogadores que estão pela primeira vez, né, sendo convocados para a seleção brasileira, nessas mudanças para o segundo tempo a gente vai ver se esses jogadores aproveitam ou não uma oportunidade vestindo a camisa da seleção brasileira, já que é o último jogo antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo do Catar.